Fala pessoal, eu sou Malaquias Neto e olha, tô num cenário diferente porque hoje o vídeo é diferente. Olha aqui quem tá comigo. Grande Felipe. Quase que eu me perdi. Acostumado porque tava no lado inverso. Não agora, não? Ó, agora eu tô desse lado de cá. A gente hoje vai falar de um assunto que a gente gosta muito. The Last of Us. Muito e aí, mesmo, Felipão, você tá gostando da série? Vou logo começar só pra gente por alto, assim. A série tá maravilhosa. Acho que não poderia ter uma adaptação mais fiel do que os caras estão fazendo. Eu tô me surpreendendo a cada episódio. Pode crer, cara. E... Eita! De vez em quando você te escuta um papocozinho aqui, é porque aqui é difícil comercial assim mesmo. Mas, cara... tu jogou o jogo? Só pra eu saber, tu jogou o jogo? Joguei. Lá, não joguei no ano de lançamento, não. Joguei um pouquinho depois. Porque eu jogava nos consoles dos amigos, né? Os consoles? Então, quando eu tava na casa de um amigo, é que dava pra dar uma jogada. Então, não parei pra sentar e jogar e curtir o jogo, como muita gente fez, né? Então, tu jogou os dois? Era quando dava. Não, o 2 eu não joguei. Nunca jogou o 2? Nunca joguei o 2. Pode crer. Eu já ouvi falar, né, da galera que chorou jogando, que adorou, amou a experiência. Não vamos entrar em detalhes. Não, até porque eu nem joguei. Eu só ouço os comentários da galera. Mas tu acredita, né, que meu primeiro contato com The Last of Us foi através do segundo jogo primeiro. Aí eu pulei as etapas total. Acho que eu assisti a gameplay do segundo jogo. Aí putz, isso aqui é muito massa. Na verdade, eu escutei. Quando teve a campanha de lançamento do segundo jogo, foi quando eu conheci o The Last of Us. E aí teve essa campanha e alguns podcasts que eu assistia publicaram episódios especiais sobre The Last of Us. Sim. E aí irmão, eu vou conhecer o que é isso aí, vou assistir a gameplay. Aí assisti. Macho, é um filme perfeito. Sim. Primeiro, segundo, terceiro ato perfeito. Aí eu agora eu vou assistir a gameplay do primeiro. Porque eu não tinha acesso ao console na época, então eu fui assistindo as gameplay, que é uma experiência muito massa. Tem muita gente que gosta, e as experiências que eles vão tendo com os jogos são só com gameplay de alguns consoles que eles não têm acesso. Isso. E, cara, tu pensa em jogar o segundo jogo só depois que acabar a série, ou tu quer jogar logo? Cara, eu posso até jogar porque eu acredito que, como todo mundo já sabe, a segunda temporada já foi confirmada. Exatamente. Só que a segunda temporada eu tenho quase certeza que não vai ser ainda do parte 2. Eu também acho. Eu acho que eles vão levar essa série até a metade do primeiro jogo. Pode crer. Vão rolar aí, acho que umas 4 temporadas pelo menos. Até porque o primeiro jogo, tem muita coisa que acontece, Sim. Muita coisa que acontece. E eu já tenho até uma ideia mais ou menos de como vai terminar essa temporada, assim. Baseado no ritmo que ela tá? Baseado no ritmo que ela tá e na maneira como começa. Pode crer. Porque o início do primeiro episódio, não no início do primeiro episódio, né? Mas um dos fatores iniciais importantes é a busca pelo irmão. Pode crer. É o mote do primeiro episódio. Isso. Assim, a motivação dele é encontrar o Tommy. O Joe e a Tess estão atrás da bateria para poderem se deslocar e encontrar o Tommy. E para mim, a primeira temporada vai acabar nesse encontro, entendeu? Pode crer, cara, faz todo sentido. Que é mais ou menos a metade do primeiro jogo. Se você lembrar mais ou menos, é mais ou menos na metade do primeiro jogo que rola esse encontro dos dois. Então eu acho que é um fechamento do ciclo. Ele abriu o ciclo lá e ele vai fechar com isso. Mas posso estar errado. Mas estou imaginando que sim. É meio que um movimento padrão de roteiro, entendeu? Você faz a interrogação e depois você fecha com a resposta, entendeu? Pode crer. E falando da série, Last of Us é uma série que chegou com um hype muito grande, gigantesco, né? Tipo, desde quando saiu a ideia de, vamos fazer uma série do jogo, o burburinho, a galera já ficou ansiosa. Eu fiquei muito ansioso porque foi pouco tempo depois de eu ter assistido as gameplays que saiu a notícia que ia rolar a série. E aí, cara, eu fiquei muito, muito entusiasmado, esperando
que ia ser escalação de atores, aí quem ia ser quem ia ser o Joe, quem ia ser o Tom, quem ia ser a Ellie, e aí ficou aquela coisa toda, aí começou a... Aí, como é que foi pra ti quando saiu essa notícia tu ficou nesse hype também? Fiquei, cara. Fiquei demais, até porque eu sou cinéfilo. Sou muito mais cinéfilo do que gamer, tá? Vou deixar isso bem claro. Eu estou longe de ser um gamer, muito longe mesmo. Mas The Last of Us é um game muito cinematográfico. Puta que é muito cinematográfico. Aquele roteiro, a fotografia do jogo, tudo remete muito a cinema. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais os caras conseguiram acertar tanto. Porque é um negócio que já está ali pré-fabricado, com uma pré-moldura já toda montada. Então você levar isso para a tela, acho que não foi tão difícil quanto seria uma adaptação para outros games, que seria mais complicado. Geralmente, quando eles fazem essa adaptação de jogo, a gente não tem bons exemplos, né, na história aí. Na verdade, os bons exemplos são raríssimos, né? Raríssimos. A maioria são péssimos. Vide Resident Evil. Resident Evil, o Warcraft, o filme que saiu. Se a gente levar lá para trás, o filme do Mario, Street Fighter, e por aí vai. Mortal Kombat é uma das poucas exceções, né? Eu amo aquele filme. Tu gosta de Mortal Kombat? Eu amo aquele filme, cara. Aquele filme é espetacular. O primeiro, tá, galera? Porque depois vieram vários outros e nenhum conseguiu nem chegar aos pés do original. Cara, e a gente tem nessa série os próprios criadores envolvidos muito a fundo nela. O Neil Druckmann, ele tá como produtor e diretor também em alguns... Ele dirigiu o segundo episódio. Exatamente. E aí isso... Que é o mais game possível, né? É o que tem mais a cara do jogo, o segundo episódio. E tu acha que isso por exemplo, quando o próprio criador ele tá envolvido, a coisa anda bem. Se a gente for falar aqui de Game of Thrones, quando o George R. R. Martin estava bem envolvido... Foi os melhores momentos. Depois que ele abriu mão ali, que teve aquele final trágico, mas geralmente quando o criador está envolvido, tu acha que é um ponto positivo? Com certeza. A não ser que o cara queira melar a obra dele de propósito, que eu acho... Não é a intenção. Não, acho que seria ilógico. Então, se você é o criador da parada e você está ali, você vai querer que aquilo seja adaptado. Eu não vou nem usar a palavra fiel, mas adaptado da melhor maneira possível, porque esse lance do fielmente adaptado, às vezes cria uma discussão que é aquilo. Tem que ser tudo igual, quadro a quadro. E não é isso para mim. Pode crer. Para mim, uma adaptação fiel não é isso. A gente ter uma adaptação massa não significa que vai ser idêntico a tudo que você vivenciou no jogo. Não necessariamente. Pode crer, cara. Vamos falar um pouquinho agora diretamente da série, dos episódios. Vamos entrar aqui um pouquinho no que tá acontecendo, no que aconteceu. Vamos passar um pouquinho pelo primeiro episódio. A gente teve ali, eu vou trocar de tela aqui. A gente tem esse prólogo, né? Que é onde tá tendo essa conversa, esse programador de TV da década de 60. 1968, dos anos 60. A galera tava aqui falando numa conferência são dois infectologistas, tá? Os caras especialistas no assunto. E eles estavam falando aí sobre problemas virais e falando que muitos vírus já passaram pelo mundo, mas sempre foi algo que foi resolvido. Né? A humanidade venceu de alguma forma. A humanidade sempre venceu toda e qualquer tipo de pandemia ou vírus que aconteça. Mas aí tem um cara que ele traz uma perspectiva diferente, né? Bem pesada, né? Bem pesado e pessimista. Ele lembrando dos fungos, né? Exatamente. Aí o cara, o apresentador, que é meu hilário, né? Ele tira uma onda com ele e fala assim, cara, fungo é uma coisa que... É um cogumelo, não sei o que. Ele meio que quer tirar uma onda com ele, né? Isso. E aí ele fala assim, cara, os fungos, eles estão aqui... enquanto... ele fala aqui que os fungos no organismo vivo não permanecem por causa da temperatura do corpo, né? E tal. E aí... Mas se essa temperatura da Terra subir? Ele lança o famoso e se, né? O e se já cria diversas possibilidades. Obviamente, a gente sabe que na realidade isso seria quase impossível. Mas, como estamos falando de ficção, basta esse si para a gente criar diversas ideias. Não, e você pensa, isso é os anos 60, né? Dos anos 60
para os anos 2000, a Terra esquentou. Não esquentou tanto, mas... Não a ponto, né? Mas se você parar para pensar, ela deu uma esquentada no planeta. Sim, sim. Mas eu já até li artigos sobre isso. Não, tipo, só o aumento da temperatura não seria suficiente, né? Para causar algo do tipo. Teriam que ter diversas outras variáveis, né? Então, teria que ser a tempestade perfeita, né? Como o pessoal chama. E para acontecer é quase impossível. E ele fala aí também nessa conversa que o fungo, ele não quer, ele quer, ele fica na pessoa para controlar, ele não, tipo ele assim, não mata o hospedeiro. Isso. Ele não mata. Ele não mata o hospedeiro. Ele fica ali usufruindo daquele organismo o máximo possível. Utilizando o ser humano como um veículo para fazer o que quer. Exato. Que é o que o Cordyceps faz com as formigas, né? Exatamente. Isso é um detalhe importante. Isso existe mesmo. O Cordyceps existe. Os criadores, eles, quando estavam escrevendo lá, eles pegaram um fungo que realmente existe e romantizaram em cima disso, né? Inclusive no Brasil ele rola por aqui. Pelo amor de Deus. E aqui é quente, viu, vai? E o John Hannah nessa cena aí tá muito bem, cara. Ele me surpreendeu. E eu tô gostando desses atores que eles estão colocando em momentos pontuais, assim, que são os atores que são bem conhecidos, tem uma carreira muito massa, e estão colocando os caras em momentos pontuais bem importantes, tipo nesse prólogo aí. E aí... a abertura da série. A abertura é fantástica. Cara, que abertura é essa, meu irmão? Porque assim, nessa abertura eles não mostram os personagens, não mostram nada. Sim. É uma coisa meio artística mesmo, né? Conceitual. Se você observar, tem o formato, a silhueta dos prédios, mas é tudo o fungo, né? Aí você vê o formato de um rosto e é o fungo. Tudo é fungo. Para todos os lados. Fungo, isso me lembra... Ele vai se espalhando, se proliferando e vai formando essas silhuetas ali, ó, dos prédios e tal, da cidade. Isso me lembra muito ultimamente algumas séries estão optando por essas aberturas mais conceituais, né? O próprio Westworld. The Crow eu acho fantástico. The Crow é fantástico. Aquela criação da coroa lá e tal. O Casa do Dragão também, né? Aquela coisa do sangue. Isso, do mapa. Espetacular. Eu gostei muito dessa abertura. Eu fiquei, tipo assim... E a trilha sonora também. E a trilha sonora do violãozinho, né, cara? O violão que já virou um símbolo, né? De The Last of Us. Olha essa daí do rosto. Você vê que não tem um rosto propriamente dito. É tudo... mas você enxerga, né? Você enxerga, você vê a silhueta do rosto, a boca, o nariz e tal. Testa, a boca mas abrindo. É tudo fungo se espalhando, né? Cara, o fungo tomando conta de tudo. Eu achei espetacular essa abertura. A abertura da série é um show à parte, né? Tá aí, Naughty Dog, que tá totalmente... Que o próprio o Neil Druckmann, se eu não me engano, hoje ele é um dos sócios da Naughty Dog. Se eu não me engano, ele é um dos sócios. Se eu não me engano, ele é... Tá aí o nome dele. Ele é um dos sócios da Naughty Dog, que é uma empresa que cria os games, né? Uma produtora de games. E Last of Us. Cara, ficou muito massa. Os cogumelos por trás, assim, do nome, né, cara? Ficou... A parte artística, o design de produção, design de... Não, cara, tá tudo perfeito. Direção de design dessa série tá espetacular. Tecnicamente, eu não tenho nenhuma observação a fazer, assim. Também não. 0. Tá muito legal. E o que tu achou, cara, do elenco, da escolha do elenco? Eu, diferente do nosso amigo Bruno, que quer que até a sobrancelha seja igual, eu não tenho esse problema, sabe? Não alterando muito, não descaracterizando totalmente o personagem, eu não tenho nenhum problema. Então, para mim, o que vale mesmo é o poder a capacidade de atuação do profissional, da atriz e do ator. Eles optaram por colocar a família do Joe de origem latina, né? Latina, isso. Tanto eu não lembro o nome da filha dele. Tu lembra? Opa, vamos ver aqui a Sarah. A Sarah, a Ellie, a Ellie era famosa. Ela é branca, do cabelo lourinho. A Ellie não, a Sarah do Joe também é muito parecida com a Ellie. Sim. Do videogame, né? Tanto a Sarah como a Ellie são muito parecidas. E na série foi diferente, elas não são tão parecidas. Não, são totalmente diferentes. Né? Aqui é a Sarah do jogo, né?
Que não tem nada a ver com não tem nada a ver. A Nico Parker, que é a atriz que interpreta a Sarah. Uma curiosidade que eu descobri é que a atriz que faz a Sarah da série, ela é filha daquela atriz de Westworld. Tandy Newton. Isso, ela é filha. E isso, filha você da vai Tandy pensar, Newton. é muito parecida, né? Sim. Não, a filha dela, sim, muito parecida com ela. O que tu achou do Joe? A escolha do Pedro Pascal. Cara, o Pedro Pascal, eu gosto muito dele, desde o trabalho dele em Narcos. Acho um ator incrível. Tem um amigo meu que comenta que toda vida que assiste alguma coisa com o Pedro Pascal lembra que poderia ser o Wagner Moura. É porque os dois praticamente foram alçados juntos, né, assim, ao sucesso, né, com Narcos. Wagner Moura e o Pedro Pascal. O ator que faz o Tommy aí, ó. Não sei se tu se lembra dele, do Exterminador do Futuro, o último que saiu, né? Não vi. Tu não viu esse? Eu desisti dessa franquia. Esse cara aí que faz, bicho. Ele também é um ator latino, né? Uhum. É o Gabriel Luna. E ele... Sim, acho que o filme que mais ele se destacou foi o do Exterminador do Futuro. Mas ele é o Tommy. E o Tommy, ele é um personagem muito marcante no jogo, né? A gente viu pouco do Tommy até agora na série, mas a gente sabe que no jogo o Tommy é muito importante. Demais. E eu acho que o fechamento dessa primeira temporada, como eu já disse, que o Tommy vai voltar com chave de ouro. Vai acabar culminando nesse encontro aí, viu? Eita, meu. Nesse reencontro, né, na verdade. E aqui a gente vê que a série ela inicia com esse café da manhã, né? Um detalhe importante, né? Que a gente vai descobrir no segundo episódio. E não sei se nesse é falado, mas que a Sarah tá procurando massa de panqueca e não tem. E aí eles estão comendo ovos. E, ou seja, é um diálogo tranquilo, assim, né? De café da manhã, mas que ao meu ver não tem nada, assim, a gente não... Bem um passante, cara, beleza, só um diálogo. Mas a gente vai saber por que o fato deles não terem comido a massa de panqueca nessa hora, o benefício que isso levou para eles. O benefício que foi. É porque a gente vai começando a entender as coisas com o passar dos episódios, mas se você der aquela famosa reassistida, você vai percebendo que desde esse iniciozinho aí, as coisas estão meio já fora de lugar, ou começando a ficar fora de lugar. Você já sente esse clima. É quase que imperceptível. Que é 2003, se eu não me engano, né? À primeira vista é quase imperceptível, mas você vai reassistindo, você vai percebendo, cara, realmente tinha alguma coisa estranha já rolando, entendeu? Eita, meu irmão, negócio. Porque faltar panqueca para um americano no café da manhã é tipo faltar o pão carioquinha no tipo café da manhã mesmo, da gente, entendeu? É estranho. Então o dia já começa estranho. Pode crer. E aí a gente vê que esse primeiro momento de café da manhã, o Joe acorda, toma café, ele vai dar um suco para ele e tal. E o Tommy chega, pega eles saem para o trabalho. E aí tem esse detalhe, né, do carro com o adesivo, do Joe. Mostrando que ele é um veterano da Operação Tempestade no Deserto. Exatamente. Ou seja, o Joe, ele não é um simples civil. Ele não é um doidinho, não. Ele não é um simples civil. Ele sabe, ele tem algumas habilidades aí que esse adesivo mostra e que vão se tornar muito útil para ele no futuro. Pobre futuro que ele nem sabe ainda, né? Que ele nem tá sabendo o que vai rolar. A gente vai percebendo que, tipo assim, a Sarah ela desce do ônibus, ela vai lá na manutenção do relógio, né? Assistência técnica, e aí passa carro de polícia rápido atrás. Você vê o tempo todo. Clima, barulho de sirene rolando e tal. Tá um clima estranho acontecendo na cidade. Isso. E aí, assim que ela termina de consertar o relógio aí, a dona da loja vai pra casa, vai pra casa. Vaza. Essa cena é maravilhosa. Essa cena me matou. E o legal dessa cena é porque tá no segundo plano e tá desfocado. Exatamente. Você não vê propriamente ali a cara da senhorinha que tá sentada ali na cadeira de rodas, o que tá acontecendo com o rosto dela. Você só vê que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Exatamente, cara, e uma coisa interessante. É muito tenso, isso é muito tenso. É muito tenso, e quem assiste muito filme de suspense e terror sabe o quanto dá medo essas coisas de segundo plano de trás da gente, né? Não, e assim, quando o cara sabe fazer, porque se fosse um Zé Doidinho, tinha colocado um close lá atrás, entendeu? O cara não tinha deixado desse jeito, subjetivo.
Ele tinha tacado já um enquadramento fechado pra você ver tudo. Não, aqui não. Aqui ele fica segurando a atenção o tempo todo. É o silêncio, porque é no silêncio. Ela tá se contorcendo lá no silêncio e depois para. Exato. Não tem trilha sonora. Nesse momento, a gente... Se fosse um filme de terror desses... Era jump scare. Não, eu não diria nem que talvez rolasse um jump scare. Mas o cara ia colocar uma trilha já... Se liga? Que ia indicar uma atmosfera de áudio. Já ia pesar a atmosfera. E aí não. Aí é o silêncio e o som dela mexendo lá na estante, lá procurando algum livro. E se eu não me engano, nesse momento aqui, os vizinhos do Joe e da Sarah, né? Ele tá convidando ela pra assar bolo. Isso, exato. Né? E aí a gente percebe, ó, um elemento... Que ela tá comendo os pãezinhos. Exatamente, ele tá dando uns pãezinhos na boca da senhorinha lá. E inclusive eles oferecem pro Joe e pra Sarah e eles não aceitam. Eles não aceitam. E aí é o segundo elemento que a gente tá vendo, né? Isso. Primeiro, massa pra panqueca. Segundo... Ela chama ela pra assar bolo, assar biscoitos. Isso. E ele tá dando um bolinho na boca da senhora aí. Um pãozinho lá. A Ellie sai, né? Assa bolo lá, sai e vai comemorar o aniversário do pai dela. E aí tu quer chegar na cena que é o aniversário dele, ele tinha prometido trazer um bolo e não traz. Isso! Boa observação. Que ele esquece de comprar o bolo de aniversário dele mesmo, né? E ela fica chateada. Ele ficou de trazer o bolo e ele não trouxe. Mais uma vez, eles não comeram nada. Eles não comeram nada relacionado a farinha, açúcar. Que depois quem assistiu... Caramba, macho... o próximo episódio vai entender. Isso eu acho muito interessante, cara. Quando o roteirista, o diretor, eles amarram esses detalhes. Que são, tipo assim, a priori pode passar despercebido da gente. Sim. Beleza, pão, bolo, certo, vai passando. E aí, E são nesses pequenos detalhes que tá a coesão, o sentido da coisa, os porquês, né? Sim. E assim, fica aquela interrogação, né? O cara, quando escreveu isso, ele escreveu tudo junto já? Ou ele foi escrevendo episódio por episódio e foi tentando conectar depois e tal? Mas, enfim, independente de como foi pensado, foi feito muito bem. E aí o Joe tá lá com a Sarah. A Sarah pega no sono e o Tommy liga para o Joe tirar ele de uma encrenca. O Joe sai e deixa a Sarah em casa, né? O Tommy, como sempre, envolvido em encrenca. E aí o bicho começa a pegar, cara. Olha a senhorinha inocente aí. Já virada no cão, já. Já virada no Satã. Já comendo a outra ali e tal. E aí, pronto. Nesse momento o caos se instaura. Acabou. Total. Começou. Explodiu. A Sarah escapa. O Tommy vai ali, dá um shotgunzão na cara da senhorinha. Não. Ele fica na dúvida. Ele fica na dúvida, né? Ele pergunta pro Joe o que é que ele faz. O que é que eu faço, Joe? Aí o Joe vai com um martelo. Um martelo não, na verdade não é um martelo. É uma outra ferramenta que eu não lembro agora qual. E acerta bem na cara da senhora. Meu amigo. Não foi shotgun aí, não. Foi que ele... Ele não deu tiro, não. Ele não atira, não, aí, né? Não rola, não. E, meu amigo, agora salve-se quem puder. Total. Esse plano, cara... Tudo acontece com eles dentro da caminhonete. E a gente... A câmera você tá pelo ponto de vista de quem tá dentro da caminhonete. A gente se sente dentro da parada. A gente se sente um passageiro nessa caminhonete aí, nesse momento, isso é muito gamer. Isso é uma parada muito, muito de videogame, entendeu? Cara, eu lembro que... E tá vindo o avião ali, ó, lá no fundo. Se eu não me engano, tá vindo o avião e aí você fica com aquela aflição, né? E aí, meu amigo, o destino encontra eles. Cara, essa cena é muito pesada. Essa cena é muito... Até essa cena eu não imaginei ou não imaginava o quanto essa série seria pesada. Exatamente. Daí pra frente eu percebi, não, os caras realmente vão botar pra lascar mesmo, porque a forma como eles mostraram a morte da Sarah foi... Foi pesado, bicho, foi pesado. A menina, tipo... me lembrou Resgate do Soldado Ryan, cara. As mortes dos caras lá, tipo... Não é uma morte bonita de se ver, cara. Nenhuma morte deve ser bonita de se ver, eu acho, mas... É negócio tipo assim, o cara baleado lá e sofrendo e agonizando. E mostraram isso com uma criança, velho.
Não é um soldado na trincheira, é uma criança. E ela foi assassinada pelo exército, praticamente, Isso, né? Exato. Foi assassinada pelo Estado. Daí pra frente eu vi que o bicho ia pegar pesado. Aí, meu amigo, a gente viu que a série não tava de brincadeira. Não, aí eu percebi que realmente os caras iam fazer uma parada tipo 16 mais, pelo menos. Exatamente. E aí o que acontece? Corta pra 20 anos depois. 20 anos depois, você lembra do... Quantos anos o Joe tava fazendo no aniversário dele? 34? Ou era 34 ou era 36, se eu não me engano. Ou é 34 ou 36. E aí, 20 anos depois, Joe agora com 50ão. 50. Isso é a cidade... Isso é a zona a zona... né? A ZQ, zona de quarentena. A zona de quarentena de Boston, né? Isso. E aí o que acontece? Os militares que hoje, nesse momento, eles se denominam por FEDRA, né? Porque, na verdade, não é os militares do Estado em si. É quase um... É quase uma milícia organizada? É uma corporação, né? É uma corporação, porque não é uma parada só do Estado. Pode crer. É um movimento armado, mas corporativista, né? Que, de certa forma, se aproveitou dessa situação para tomar o poder, né? Vamos dizer assim, de algumas cidades. Sim, claro, com certeza. E aí tá tudo cercado, tudo murado, nada entra, nada sai. E aí eles mostram isso, eles mostram isso muito, muito bem com esse garoto, né? Com essa criança chegando aí. É uma criança que chega lá buscando abrigo, e eles fazem o teste nela e com essa maquininha lá vê que deu positivo. E aí, meu amigo, já era, meu amigo. Não tem remédio, não tem solução. E tá aí o Joe, né? O Joe passou esses 20 anos, ele tá vivendo dentro desse regime aí, dentro desse local, pegando qualquer trabalho que precisa, o que for preciso fazer para sobreviver ele vai fazer. E, inclusive, o trabalho que ele tá fazendo aqui, ó, é um trabalho até bem pesado. É o corpo da criança que entra na cidade. Exatamente, que é o corpo daquela criança que entrou na cidade buscando, já foi detectado que estava contaminado. Que estava com fungo, que estava contaminado, a morte. Já era. E, meu amigo, olha o estado desse cidadão. 20 anos se passaram, a filha dele foi assassinada, ele tá sem o irmão dele aí perto, né? E aí começa o mote do primeiro episódio, que é ele buscar o irmão dele, talvez o mote até da primeira temporada, né? Eu creio que seja. Eu creio que vai ser nesse sentido aí. Obviamente vão acontecer diversas coisas pelo caminho, como a gente já está percebendo, mas acho que vai chegar nessa conclusão aí. Essa é a Tess. A Tess. O que você sabe sobre a Tess? A Tess não mostrou muita coisa dela na série, não, né? Não sei se nos jogos. Não lembro se nos jogos falam muito dela, mas na série ela na verdade não mostra nada do passado dela, né? Mostra só que ela é uma mulher com uma personalidade muito forte, né? E ela tem uma autoridade sobre o Joel. Ela tem uma influência sobre o Joe, né? Eu diria uma autoridade mesmo sobre ele. Porque crer. Você vê que tem horas que ele quer tomar... Quer ir por um caminho e ela vamos fazer de outro jeito. E ela vem, não é assim não, é desse jeito, e ele vai e faz o que ela quer. Ela começa a aparecer na série, se eu não me engano, ela apanhando, né, de uns caras, porque um negócio que deu errado da bateria, que a gente vai saber o que é no final do episódio, porque eles querem essa bateria, rolou uma treta aí, e aí ela consegue fugir. E aí, cara... essa cena eu achei muito legal, cara. Esse é uma espécie de é um operador de rádio, operador de rádio que troca por cigarros e ele meio que ele se comunica, né? Ele é meio que o chefe ou mestre de comunicação ali da ZQ, né? Todo mundo que vai escrever uma carta, mandar alguma mensagem, usar o rádio, passa por ele. E é um negócio por baixo dos panos, porque eu acho que a Fedra não sabe que isso aí rola, não. Parece ser algo realmente meio que irregular, né? Assim. Exatamente. E olha aí o relógio. Relógio que para. Meu Deus do céu, esse relógio. O relógio que a Sarah, a gente nem falou, mas a Sarah pegou, no dia do aniversário do Joe, ela pegou o relógio dele, que estava quebrado, da gaveta, pegou uma grana lá, escondida dele, consertou o relógio e deu de presente para ele no aniversário. Exato. E o relógio possivelmente quebrou durante a fuga deles, né? Tentando sair da cidade. Eu acho que foi lá na queda do avião. Foi na queda, né? No momento da queda do avião, lá que ele sofreu um acidente de carro e tal. Acho que rolou ali. E não deve funcionar mais o relógio, mas o relógio tá parado. Tá quebrado.
E o Joe tá usando o relógio, que é um simbolismo de uma vida que ele perdeu, né? Sim. E aí o Joe, aí é apresentado que eles são uma dupla, né? São parceiros. Não sei se deixa claro se eles são um casal, mas Cara, deixa claro que são parceiros. Tem uma cena que ele, assim, não sei se na cabeça dos dois é um relacionamento amoroso, mas mostra a cena deles dois na cama e tal, não mostra nada Eu fiquei de cunho sexual, mas dá pra entender que, pô, eles têm uma parceria, né? Os dois dormem juntos na mesma cama. Eles abraçados e tal, um negócio assim. E outra, eles estão vivendo uma realidade totalmente paralela, realidade de fim do mundo, realidade Isso. Então, tipo assim, os conceitos de relações amorosas, a gente não faz a mínima ideia do que pode ser, de como se passa na cabeça deles. Às vezes tem uma pessoa do meu lado que não quer me matar, já tô no lucro. Já tô no lucro, exatamente. E são dois personagens muito fortes, muito durões. Então, talvez não queiram ceder realmente a esse lado mais romântico da vida. E aqui a gente é apresentado A Marlene. a Marlene, que é uma personagem muito importante também. Interpretada pela Marlee Dandridge, ela tá numa série bem legal que é Greenleaf. Quem não conhece aí, depois dá uma sacada que essa série é bem legal e ela tá muito bem lá. E tanto lá como em The Last of Us. Pode crer. E ela é uma das líderes dos vagalumes. O que são os vagalumes que a gente não falou ainda? Cara, os vagalumes são o grupo guerrilheiro, né? Talvez. A resistência? Seria uma resistência à Fedra, que dominou as cidades. Então eles estão resistindo ali, querendo as cidades de volta pro povo, né? Nesse momento da série, do episódio, eu não sei se pra ti ficou essa impressão, mas pra quem não conhece o jogo, parece que eles são uma parada muito... como é que eu vou dizer? Paramilitar? Não só paramilitar, mas assim, eles não parecem ser tão organizados assim. Parece ser um negócio meio... Até porque quando eles aparecem pouco tempo depois do episódio, já estão sofrendo ali tiros e foram baleados, o local deles foi descoberto, a Fedra tá chegando. E ela fala aí numa cena, não sei se é nessa ou depois, que eles sofreram diversas derrotas. Isso. Aqui a gente perdeu, aqui a gente perdeu no mapa. Exatamente. Tipo assim, a galera que tá só perdendo. É revés atrás de revés, não tem quase nenhuma vitória. Exatamente. E aí nesse momento é o momento que a gente é apresentado a Ellie. Acho que protagonista junto com o Joe, né? Tanto da série como do jogo. A gente é apresentado a Ellie, a Bella Ramsey. A gente conhece ela lá, conheceu ela lá em Game of Thrones, né? A rainha, a protetora, uma das protetoras do norte lá. Isso. Fez alguns outros trabalhos, alguns outros pontos. Eu acho que eu vi ela tem uma série que ela co-protagoniza na Prime Video, se eu não me engano, não vou me lembrar, daqui a pouco eu me lembro do nome da série. Mas eu vi ela numa série The Dark Materials. Ela aparece também nessa série e aqui ela tá despontando porque aqui ela tá protagonizando. Acho que a primeira série dela protagonista mesmo, da Bella Ramsey, né? Como protagonista, sim. E aí aparece ela. Eu já gostei muito dela na época do Game of Thrones. Eu achei ela, tipo assim, ela tem uma presença, né? Ela demonstra ser uma excelente atriz. Ela tem uma presença muito forte em Game of Thrones. E aqui na série ela já demonstra estar muito à vontade nesse papel, cara. Não, essa menina, ela vai fazer história. Pode escrever o que eu tô dizendo. E nós somos apresentados a ela, e a priori ela parece ser uma menina muito sarcástica, ela xinga lá a Marlene, as pessoas, a galera da... E você que detonou a Bella Ramsey, fica calado agora, né? Só fica calado agora. Cara, eu gostei muito. Eu já tinha gostado do cast quando saiu, né? Pedro Pascal e ela. Já tinha achado bem legal. E quando ela se apresentou na série, pra mim eu achei muito massa. E aí o primeiro contato dela com o Joey, né? Uhum. Ela sai, como você disse, ela sai correndo com o canivete tentando matar. Já tentando acertar o Joe com o canivete. E o Joe, tipo, nem aí, pisa no canivete. Chuta depois do canivete. Chuta depois e tem esse momento de negociação aí da Marlene com o Joe e a Tess pra eles entregarem ela no tal de Capitólio, né? No famoso Capitólio. No famoso Capitólio, que acontece algo muito terrível no segundo episódio. Vamos chegar lá.
E aí acontece isso, né? O Joe entrega o Joe negocia com a Marlene aí pra fazer essa entrega. Em troca, ele vai ter o que ele quer, que é a bateria. A bateria e os suprimentos, enfim, promete Deus e o mundo pra ele. É um job pra ele, ó. Entrega essa menina aqui em tal lugar e a gente vai dar o que tu quer e pronto, acabou. É só isso. O Joe, ele não quer, se você percebe que ele não quer, né? Isso. Mas como você mesmo disse, Quem Felipe, manda é a Tess. Quem manda é a Tess. Quem manda é a Tess. E mande quem pode, obedece quem tem juízo. A Tess convence ele, vamos fazer isso, a gente precisa da bateria, vamos entregar essa menina e eu ponto tô final. louco pra chegar num episódio que eu acho que vai rolar de algum flashback do Joel. Se você lembrar, no final dessa cena aí, quando os dois já estão saindo, os três, na verdade, né? O Joel, a Tess e a Ellie. Eu vou chegar lá, aqui, ó. A Marlene vira pro Joel e fala assim, ó, não ferra com tudo, não. Ou seja, ele já tem um passado obscuro. A gente só não viu. Ele já deve ter feito alguns jobs para os vagalumes já aí, deve ter feito merda, assim. Então ela vira pra ele e fala assim, ó, não ferra com tudo, não faz merda dessa vez, entendeu? Porque ela sabe da importância da Ellie. Exatamente. Apesar dos outros dois não saberem ainda. E a série, pelo que eu tô vendo, ela não tá entregando nada por acaso. Não. Nada é por acaso. E ela vai te dando aos poucos, da maneira que ela acha conveniente. E tá sendo legal. Se a Marlene falou isso é porque alguma coisa vai aparecer, alguma coisa vai mostrar. E eu quero muito ver esse episódio que vai ser mostrado, esse flashback aí do Joel. E aí eles tentam fugir, né? Eles tentam fugir pelos fundos, pelos os locais que o Joe e a Tess estão acostumados a entrar e sair desse bunker. Dão de cara com o guarda dando a mijada. Dão de cara lá. com o guarda aí, meu amigo. E aí o que acontece? A Ellie, até o momento, o Joe e a Tess não sabiam o lance da mordida, que ela estava infectada, mas que ao mesmo tempo ela não se transformava. Isso. Que ela, mesmo infectada, ela vivia uma vida normal. Mas é imune. Exatamente, ela é imune aos sintomas do Cordyceps. Isso. E aí o guarda, quando faz o teste na Ellie, ele encosta lá, mas ele não chega a ver o resultado, porque a Ellie dá logo uma canivetada na coxa dele. Ah, e é verdade, não tinha lembrado. Ele não vê, né? Quem vê é a Tess depois. O guarda não vê, a Ellie reage ao guarda lá tentando fazer o teste nela. Isso. E dá uma canivetada nela, e o que o guarda vai fazer? Vai apontar a arma pra Ellie. Isso. E aí, meu amigo... E aí vem a memória da filha morta, da filha assassinada, e o cara vai explodir. E aí o Joe se revolta, parte pra cima do caba, com gorro de gás. Acho que ele quebrou a mão ali. E a Tess pega o medidor lá e mostra pro Joe que a Ellie estava infectada. Já grita, mas já desesperada. Ela já reage e fala assim, olha, eu não tenho nenhum sintoma. E nesse momento, você fica pensando, por que o Joe deu um tirão na cabeça dela naquela hora? Uhum. Porque naquele momento que o guarda tentou matar ela... Ele ainda estava com a memória do assassinato da filha. Ele estava com a memória do assassinato da filha. Então ele não podia fazer isso. Não, ele estava ainda muito sob a adrenalina dessa memória. Muito provavelmente, se o Joe tivesse visto aquela mordida, sem ser nesse contexto em que ela tivesse correndo risco de vida ali... Isso, talvez ele tivesse dado um tiro na cara dela. Talvez ele tivesse eliminado ela na hora ali, mas não é o que ele faz. Ele puxa ela pelo braço, vamos embora. Isso. E aí, cara, tem uma coisa muito legal no finalzinho desse episódio, que é a ligação, a música que toca. A música, isso. Porque quando o Joe chega com a Ellie na casa dele, se preparar para eles fugir, para eles saírem, né, do bunker lá da Fedra, ela vê um livro, e nesse livro é uma lista de músicas por ano, 70, 80 e 90, né? 60, 70 e 90. Por década. Por década. Isso. 70, 80 e 90. E aí tem um papelzinho com código, se for... 60, 70 e 80. 60, 70 e 80, exatamente. Se for 60 é problema, se for 70 eu não lembro mais, eu sei que se for 80 é que tá tudo bem, parece. E aí toca uma música, e eles não estão mais em casa. Isso. Isso é muito legal, cara, dessa série. Essas coisas são muito legais, esses detalhes. Essas pequenas migalhas. E a gente vai saber mais na frente, né? O que é que significa algumas das músicas. A música da década de 80. E aí nós temos, pra fechar o primeiro episódio... Esse vislumbre do que a gente vê muito no jogo. Isso aparece muito no jogo, né, cara? Total. E se você vê...
aí não dá pra perceber que é à noite, mas já no segundo episódio a gente já vê que... É porque aí é na hora do relâmpago, né? É, na hora do raio deve ser iluminado nesses 2 prédios. Que depois a gente vai ver que eles estão meio que interligados, não apenas porque um caiu por cima do outro, mas tem os fungos já de um lado pro outro dos 2 prédios, assim. Exatamente. O que é que tu achou, cara, do primeiro episódio? Eu gostei muito. No geral, cara. A apresentação, meio que piloto, né? Um piloto. É, o que a gente chamaria do piloto, que na verdade não é, porque tecnicamente piloto... É assim, a gente faz o piloto, vamos ver se dá certo. E a gente já sabe que já foi gravado tudo, a gente vai ver tudo, independente de qualquer coisa. Então, assim, eu curti muito, cara. O primeiro episódio já me conquistou. Como eu falei, naquele momento do assassinato da Sarah, ali já deu pra perceber pra onde as coisas iam caminhar. E, tipo, mano, isso aqui é realmente The Last of Us, porque é o que eu falo, a adaptação ela tem que ser fiel, principalmente ao espírito da coisa. Exatamente. E os caras conseguiram capturar o espírito do game. É isso aí, cara, é isso aí. Se tu for dar uma nota pro primeiro episódio, daria assim, de 0 a 5. De 0 a 5, 4,5. Foi mesmo, 4,5. Por que não ganhou o 5? Porque eu sou ruim de dar uma nota fechada. Agora, se você me perguntar dos próximos, eu posso até dizer que rola um 5 pro 2. Primeiro episódio de sucesso, pra mim, foi nota 5, cara. Se fosse 0 a 5, eu daria 5. Se fosse 0 a 10, eu daria 10 pro primeiro episódio. Porque se fosse 0 a 10, eu daria 9. Ele tem todos os elementos que me fazem dar uma nota máxima, entendeu? Boa apresentação de personagens. Isso para um primeiro episódio piloto que eu tô falando, né? Sim. Boa apresentação de personagens, boa motivação, detalhes amarrados, né? Na história. Muitos detalhes amarrados, tudo amarradinho na história. E como é que chama aquela palavra quando você fica ansioso para ver o segundo? Tem uma expectativa? Palavra assim, não, tem uma palavrazinha técnica que eu vou me lembrar agora. Mas ele me deixou e ele também me deixou com muita vontade para ver o segundo episódio. Tipo assim, me ganhou. Piloto executado com sucesso. E aí, cara, no segundo episódio, a gente começa... E aí agora nós temos Jakarta, Indonésia, 24 de setembro de 2013. 2003, 24 de setembro de 2003. É um dia antes do aniversário do Joe ou esse aí é o dia do aniversário do Joe? Tu consegue lembrar? Acho que é um dia antes. Um dia antes, né, do aniversário do Joe. Se não me engano, o aniversário dele é no dia 23. No dia 23. E aí, meu amigo, a gente tá num contexto... Eu achei muito interessante tanto o primeiro como o segundo episódio começar com esse prólogozinho, né? Eu achei perfeito. Contextualizando o que vai acontecer e por quê, isso. Né? No primeiro a gente teve aquele lance dos cientistas... Programa de TV. E aqui a gente vai ver que a polícia, né, as autoridades estão procurando uma pessoa. São militares aí que estão procurando essa cientista que está ali almoçando. Não sei se é o café da manhã ou almoço. Pararam o almoço da cientista, pegaram ela, levaram ela, não sabe direito. E ela pergunta se fez alguma coisa errada. Isso, porque, meu amigo, é Indonésia, né, cara? Os caras, qualquer coisinha é pena de morte. Tá tudo certo, vamos te levar aqui, mas tá tudo certo com você. E aí, eles não falam direito o que ela é, mas dá a entender que ela é microbiologista também, né? A gente sabe que é uma cientista, né? A gente sabe que é uma cientista. Vamos facilitar. Vamos facilitar. Eles chegam com ela lá e mostram uma parada do microscópio, perguntando pra ela, doutora, você sabe o que é isso? Alguma coisa do tipo? Ela já fica assustada. E ela pergunta de onde tiraram. De onde tiraram? E aí que vem o lance, né? A questão principal. Os caras falam que tiraram de um corpo humano. De um corpo humano. Ela falou, não é possível. Não não sobrevivem nos seres humanos, né? No organismo do ser humano. Pra senhora ver, né, minha senhora? Pra senhora ver, né? E aí, meu amigo? E aí quando levam ela lá na sala que ela vê. E aí eles mostram a pessoa, né? Acabou-se. Aí ela identifica uma mordida na perna e quando ela vai se dar conta, ela percebe do que se trata, né? Que é o Cordyceps. E aí ela fica assustadíssima, né? E aí ela tem aquela conversa com as autoridades e aí é uma parte da série que me chocou muito. E aí quando o oficial pergunta pra ela, e agora, doutora? O que a gente faz? Porque ele fala pra ela que era uma fábrica de farinha. Isso. E aí o que a gente relembra de fábrica de farinha, se a gente lembrar do primeiro episódio?
As panquecas. Massa de panqueca, o pãozinho lá na boca da senhora, o comprado. Bolo, exatamente, tudo isso agora se encaixa, faz todo sentido. Uma fábrica de farinha lá na Indonésia. Ele fala que essas pessoas tiveram contato com essa farinha e começaram a ficar nervosas. Pro mundo todo. Ele fala que eles começaram a ficar nervosos, agressivos e um deles foi morto, que aquela mulher estava com tiros na cabeça. E ela levanta a questão que ele pergunta quem foi o primeiro. Eles não sabem. Não sabe. E aí ele pergunta, o que a gente faz agora? Meu irmão, joga uma bomba. E aí nós temos um momento que eles vão parar para pensar no que vão fazer, né? Isso. Eles se depararam com essa situação de que a Ellie tá mordida. Essa cena é muito legal. É muito legal. Ela tá mordida, a Tess tá lá desconfiada, mas ao mesmo tempo entendendo o que aconteceu. Eu acho que a Tess entendeu primeiro que o Joe, né? O que significa? Eu creio que sim. Ela, apesar de ser uma mulher com essa personalidade forte, mas você percebe que ela tem alguma sensibilidade, coisa que o Joel já matou praticamente toda, né? O Joe não tem mais nada. Você percebe que é um cara bruto, total. E a Tess ainda mantém esse nível, mesmo que pouco de sensibilidade. Então ela já teve uma sacada ali melhor E aí eles estão pondo a missão dele em xeque, né? O tipo assim, aí a gente vai continuar com essa missão, vai entregar ela, a gente vai ficar perto, vai chegar perto dela, que você vê que tem momentos que o Joe tinha medo até de chegar perto dela, de tocar nela. Ela até brinca, né? Imitando... Não, essa cena aí é muito legal. Que ele fala assim, ó, se ela tremer tal, aí ela começa lá a fazer a comedy dela lá. E aí eles estão conversando, a Tess convence o Joe a levar ela. Nesse momento eu acho que é realmente falar do que isso pode acontecer, né? O que isso vai dar. Tipo assim, onde a Tess fala pra ele, olha, se existe uma chance, a gente tem que fazer. A missão agora acabou, o lance de bateria. Não é essa a missão mais. A missão agora é levar ela na verdade, pra o Capitólio lá. Aí eu acho que ainda não. Ainda não, né? Eu acho que eles estão começando a entender. Eu acho que isso aí vai ficar mais claro lá no Capitólio. Pode crer. Que ele realmente... tanto ele como ela já sacam o que precisa ser feito, assim, realmente. Acho que aí ainda rolava o lance do interesse de completar a missão, mas querendo, obviamente, a recompensa daquilo. Exatamente. No lance do sacrifício lá no Capitólio, é que eu acho que fica muito claro que é muito, muito importante levar ela para onde tem que levar, independente da recompensa. E aí começa aquela jornada, né? Onde elas vão se conhecer melhor. O Joe sempre se mantendo afastado. Ele não quer muito contato. Ele não quer muito contato com ela. Não quer intimidade. Ele não quer intimidade. E ele tem motivos para isso, né, cara? Ele não quer intimidade com a carga. Você é carga. E até se aproximando dela, tendo esse contato. A Ellie nasceu nesse contexto de pós... fim do mundo, vamos dizer assim, né? Ela tem 14 anos e o negócio já tinha rolado já antes dela nascer. Tudo aconteceu já faz 20 anos e aí a Ellie não sabe de nada, ela nunca saiu de dentro da Fedra. Então tudo para ela é uma novidade, isso é muito legal. Quando ela nasceu já estava rolando a comédia no mundo aí há 6 anos, né? E a Tess, meu amigo, vai sendo cada vez mais convencida com essa missão nesse momento aí. Isso. E aí a gente entra... Os laços, né, de intimidade vão se fechando ali. E aí, meu amigo, é aquilo que você falou, que é o primor desse segundo episódio. Esse é o melhor episódio pra mim, e aí a nota de 0 a 5 é 5, se fosse 0 a 10 seria 10, isso aí. E aí, meu amigo, a gente vê que começa a jornada deles. Eles têm uma missão, que nem no jogo. Nós temos ido do lugar A pro lugar B. Exato. E agora a gente vai percorrer esse caminho e os percalços que esses caminhos vão apresentar pra gente. E aí, esse momento, eles entram no shopping, tem esse lance da água. Eu já fiquei me cagando quando eles entraram no negócio da água. Pronto, aí já vi um fungo aquático aí, pegar isso pela perna. E aí, chegamos a esse local aí. Isso é a cara do game, cara, isso daí. quando eu vi esse isso enquadramento... Isso é um museu, né? É o museu, exatamente. Essa sequência do museu é espetacular. E por que esse museu é tão perigoso, cara? Por que será que esse museu é tão perigoso? Olha só como é que tá a fachada do museu. Tomada pelo fungo. É um local que está totalmente tomado pelo fungo. Inclusive, o Joe fala para ele ter cuidado até onde pisa, né? Isso, cuidado onde você pisa. Porque como eles estão interconectados, e eles já viram isso antes, né? Na cena que eles estão do alto lá do prédio, que eles veem eles todos se mexendo simultaneamente, né? E tal. Então, eles já sabem ali que... Na verdade, eles já sabiam, a ele que
que o Cordyceps, ele tá interconectado com todos os outros, né? Então, se você pisar aqui, o outro lá que tá não sei quanto tempo de distância, alguns metros de distância, vai descobrir que tem alguém ali. Então, cuidado onde você pisa, porque daqui a pouco pode chegar um monte aqui atrás da gente. Olha o estado dessa porta aí, Felipe. Bonito. Você tá muito... Macho, o design de produção tá espetacular, bonito, cara. Olha bonito, isso. Bonito, muito bonito. Os caras fizeram realmente um trabalho com esmero. E aqui, ó, aqui é o momento que acontece onde que tu falou aí, né? Desses veios no chão, desses fungos pelo chão, que tem que ter cuidado onde pisa. Só que esse aí já tá, tipo, morto, porque ele quebra aí com o fuzil, né? Ele vê que tá ressecado e tal. Aí esse aí já era, tá só realmente o que restou, né? A gente tem aquela cena que inclusive aparece no trailer, né? Aquele pedacinho que aparece no trailer, que é os clickers. O que se difere os clickers dos outros zumbis normais? É o segundo estágio, se eu não me engano, porque tem alguns estágios, né? O primeiro estágio são os corredores, né? Os corredores seriam... Não queria usar o termo zumbi, mas vou usar. É o zumbi mais próximo ao clássico, né? Ele te vê... Aquele que anda devagarzinho e tal, quer te morder. Mas na verdade aí eles correm, né? Por isso que chamam de corredores, né? Eles não andam devagar, mas eles têm aquele padrão de zumbi. Viu você, já quer comer e tal, mastigar essas coisas. Pode crer. O estágio dos instaladores já é um pouco diferente, porque a cabeça do que era um ser humano já explodiu, então ele já está totalmente controlado pelo fungo. Nos corredores, não. Nos corredores você ainda vê algum padrão humano. Aí já é realmente o fungo tomou conta, já era. Ô, coisa linda. E tá aí. Porque a cabeça da pessoa aí já explodiu, né? Então já cabeça do cidadão já foi para as cucuias. Já foi para as cucuias e ele tá totalmente controlado pelo Cordyceps. E quando ele tá nesse estágio, ele é mais forte, é mais rápido ou é mais lento quando ele tá nesse estágio aí? Ele é mais rápido, né? E ele não enxerga, obviamente, né? Dá para perceber que não tem enxerga. mais olhos, né? Os olhos se transformaram em couve-flor. Isso, então ele é atraído pelo som. Por isso que você não pode fazer barulho, por isso que o Joe fica o tempo todo falando para ela não fazer barulho, porque ele é atraído pelo som. Pronto, essa cena aí. E aí eles conseguem sair do museu, né? Depois de um pouquinho de dificuldade, né? E tem a cena onde eles vão passar de um telhado pro outro, que eu acredito que isso tem no jogo também, né? Com um pouquinho de dificuldade, a gente descobre que algo aconteceu aí, né? A gente ainda não descobre, né? Acho que nesse momento ainda não descobre, né? Mas descobre... algo aconteceu aí nesse museu que vai gerar uma consequência bem trágica. Exato. Tem essa cena dessa tábua de um prédio pro outro, que no jogo tem igual, se eu não me engano, acho que no jogo só é à noite, se eu não me engano, essa cena, ou é de dia também? Acho que é num final de tarde, se eu não me engano. É tipo... Final de tarde, né? Pra noite. Tem uma luz meio crepuscular, entendeu? Isso. E aí eles atravessam e vão seguir o rumo deles a caminho do Capitólio. Cara, cada frame dessa série é uma fotografia, né, bicho? Olha isso. Olha esse visual, bicho. Maravilhoso. Aí eles chegaram lá no Capitólio, o que tá acontecendo aí? Todo mundo morto. Tá todo mundo morto, os vagalumes não estão mais aí e alguns deles estão mortos, jogados pelo chão do Capitólio, né? E um pouquinho antes até, né, cita pela primeira vez o nome do Bill e do Frank. Exatamente. Quando eles vão revistar o caminhão, o caminhão tá vazio, logo na entrada, e aí até se fala que o Bill e o Frank devem saber de alguma coisa do que rolou aqui e tal. Exatamente. E deve saber do paradeiro do restante do grupo dos vagalumes aí. Bill e Frank, que vão ser bem importantes no próximo episódio. No próximo episódio. E aí, mas eles entram... O trabalho deles era deixar ele aí. E aí mesmo eles seriam pagos e a missão deles ia acabar aí. Esse é o problema. Ia acabar tudo aí. Só que quando eles chegam... Tá todo mundo chacinado aí. E a gente vê, cara... Aí a Ellie percebe uma coisa diferente. Ela cara, é nessas nuances que essa atriz entrega, sabe? Uhum. Ela é só numa levantada de sobrancelha, não olhar, ela percebe que tem alguma coisa alguma coisa errada. Ela é maravilhosa. E aí, meu amigo, a gente vê, a Tess foi mordida. E tinha poucas horas, ó, que ela pouquíssimo tinha... tempo, foi como você disse lá no museu.
tinha saído pouco tempo do museu e aí já estava no Capitólio poucas horas depois e já estava desse jeito. Ela queria finalizar a missão, porque ela podia ter falado lá no museu, ó, foi mordida, me deixa aqui, porque ali entrega ela lá, entrega a Ellie lá, Joe, vai lá, me entrega lá. Só que eu acho que até sabia que se ela fosse mordida lá se ela falasse lá no museu que foi mordida por Joe, talvez ele não quisesse mais a entregar a Ellie ou abandonaria ela lá, então ela segurou, mesmo mordida, ela aguentou firme e segurou para não, eu vou finalizar a missão. E aí você percebe que ela tem noção total da autoridade que ela tinha sobre o Joel. Exatamente, cara. Isso que você disse mesmo. E ela vai finalizar a missão, só que aí, meu amigo, nesse momento aí, não tem mais o que finalizar. Acabou. É fim da linha pra ela. Pra ela é game over. Literalmente. E nessa hora, o que ela tem a fazer é tentar convencer o Joe que ele tem que ir com ela aonde ele puder ir pra entregar ela no próximo posto avançado, ou seja, assim, dos vagalumes, né? Isso. Porque o Joe não quer. O Joe quer ir embora. É o que eu disse. É aí que vai chegar no X da questão, né? Porque daí em diante não vai ser mais uma missão pela recompensa em si. Porque a recompensa aí já foi para as cucuias, porque ele tinha perdido a parceira dele. Exatamente. E para ele não importava mais concluir essa missão com ela. Só que ela convence ele, ela fala, Joe, faça isso e tal, aquela coisa toda, ela converte ele, vamos dizer, nessa missão. Converte ele num militante. Exatamente. O Joe agora virou um militante, eu acredito, na Ellie, para manter ela segura e que ela consiga chegar lá no destino final dela, que é o posto avançado de laboratório dos vagalumes. Só que assim, ele acha assim, ele pega ela pelo braço e sai. Simples assim. Uhum. Ele ainda tá digerindo a situação. Ele vai fazer, só que ele tá fazendo ainda muito no automático. Entendeu? Ele se converteu, mas assim, ele pegou ela pelo braço e saiu no automático e vai-se embora. Um dos caras lá dos vagalumes, ele... Só que aí, como eles estão interconectados, todos os outros sabem que eles estão aí. Exatamente. E aí vem aquele exército de... Aquele lance do chão, né? Da mão, o Cordyceps andando pela mão do cara e aí... Ele vai até o chão, ó, chega no chão e aí... E aí uma horda de corredores chegam até o Capitólio, né? Esse aí já tá no meio do caminho, de um corredor para um instalador. Aí, esse aí já tá nascendo o fungo já tá, na cabeça dele, os esporos já estão saindo ali, ó. E a Tess, quando a Tess chegou aí, ela começou a jogar os tambores de gasolina, derramar, espalhou as granadas pelo chão, porque ela já sabia o que ela ia fazer, a missão dela agora nesse momento. Atrasar os caras aí ao máximo. E essa cena, hein, bicho? Caralho. Teve uma galera que odiou isso aí, né? Sério? Sério. Porque parece que no game é diferente. No game é diferente, né? O jeito que isso o desfecho dessa cena. Não rola esse beijo aí, não. Esse beijo do corredor com ela. Eu acho que serviu pra deixar... eu acho que contribuiu pra deixar o negócio mais grotesco, assim, sabe? Sim, e assim, é a veia artística rolando aí do cara, né? E cara, bicho, esse jeito que a Tess partiu da série foi muito pesado. Muito mesmo. E aí, meu amigo, tudo que ela tem a fazer... Tudo que resta pra ela agora... É explodir tudo. É explodir tudo. E você fica naquela aflição, né? Porque ela tá lá tentando acender o isqueiro. Várias vezes. Tem uma hora que eu pensei, não, ela não vai conseguir. O Joe e a Ellie fogem, né? A Ellie quis ficar ainda, mas ele, com o instinto de sobrevivência, pega ela pelo braço, sai arrastando ela. Vamos embora. E vamos embora, vamos partir. Como você disse, a Tess, ela era muito importante pro Joe. Sim. Ela era uma parceira muito importante para ele e ele sentiu essa perda. Você vê no rosto dele que tipo assim, em determinado momento na cabeça dele deve passar pela cabeça assim, meu irmão, se eu não tivesse pego essa menina aqui, nada disso tinha acontecido. E também o ponto interessante para o próximo episódio é que você não vê ele desabando. Exatamente. Em nenhum momento. O cara tá lá. Mas no terceiro, ele obviamente não desaba porque é o Joel, mas... Ele chega perto disso no terceiro episódio, que é o próximo. Ele não vive esse... Ele não porque assim, nessa época aí, nesse momento, nessa realidade, não, viver o luto não dá. Não dá pra viver o luto. Então, é aquilo, bola pra frente. E aí, meu querido Felipe, episódio 3, o episódio que saiu ontem.
A gente vai falar toda semana de um episódio aqui, né? Isso. Só que, como esse é o primeiro vídeo falando sobre o especial do Last of Us, a gente resolveu dar uma pincelada nos 3 episódios, até para contextualizar todo mundo que não está acompanhando ainda. E até a gente, né? E até a gente relembrar também e trazer uma base rolado. Legal. Exatamente. E aí chegamos ao 3º episódio com uma novidade na abertura. Não temos um prólogo antes da abertura. Não temos um já prólogo. Rola a abertura e vamos para a história. Isso dá um indício que esse é um episódio diferente. Sim. Né? De cara a gente vai ver que não teve abertura, não teve prólogo. Não, a abertura teve. A abertura teve, não teve o prólogo, né? Aquela historinha de prólogo. Isso. Então esse é um episódio que ele vai se destacar. E realmente a gente vai perceber que ele é um episódio meio que como se fosse como é que é nas séries quando você tem um episódio que ele não tá na linearidade da história, mas é que nem Rogue One do Star Wars, como é que chama aquilo ali? Um spin-off. Esse episódio ele é quase que um spin-off. Ele é quase um spin-off porque a gente tem aí o Bill e o Frank. Isso, e aí eles tomam quase que o episódio por completo, né? Eu acredito que a gente teve no segundo um episódio de 50 minutos, e eu achei um tempo legal, assim. Muita coisa acontece em 50 minutos. Muita. E esse é um episódio de 1 hora e 20 minutos, que é praticamente o mesmo tempo do primeiro. Exatamente. Só que o ritmo, eu acho que foi prejudicado. Você acha, né? Acho que esse episódio foi... Vamos falar sobre isso. Foi arrastado demais. Inclusive, eu acho ele o mais fraco dos 3 até agora. Olha só, opiniões de Felipe Costa aqui, o episódio mais fraco dos 3. É, o mais fraco dos 3 até agora pra mim. Não, eu não tô falando que o episódio foi ruim. Sim, claro. Longe disso. Se comparado aos outros 2, você tá falando, né? Não, e mesmo se fosse sem a comparação dos anteriores. Não é uma obra ruim esse episódio. Sim. Tipo, se eu tivesse que dar uma nota, não seria uma nota ruim, uma nota baixa. Sim, claro. Não estou dizendo que ele é ruim, mas em comparação aos outros 2, e além disso também, ele ficou arrastado, sabe? Arrastado e tem uns outros elementos. Olha, vamos falar sobre isso. Eu quero saber a tua opinião completa sobre esse episódio, mas... Ele só não é tão bom quanto os anteriores e... Não sei, cara, também... Eu entendo. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos assistir ele aqui. Vamos dar uma passada nesse episódio de ontem. Mais uma vez, se você tá vendo até agora e se incomodou com os spoilers, a gente vai dar spoilers aqui, mas só sobre o que a série tá mostrando até agora. Até o momento. Quem já viu o gameplay, quem jogou o jogo e sabe o que vai acontecer... A gente não vai falar sobre isso, a gente não vai dar spoilers sobre as possibilidades que essa história vai levar, os caminhos que ela vai percorrer. A minha dificuldade com esse episódio é de um evento que a gente vai conversar ainda sobre ele, então não vou nem falar agora, porque vai ser mais pra frente. Pronto, exatamente. Aí, uma das minhas dificuldades é o que rola ali mais pra frente. O que vai acontecer na série, a gente vai falar sobre a série e sobre o episódio do dia. A gente não vai entrar aqui, por mais que já tenha uma temporada, segunda temporada do jogo, a gente vai falar sobre o que está acontecendo. E neste episódio nós somos... cara, esse início aqui, eu achei ele muito simbólico. Isso aqui, e especificamente, eu achei muito simbólico. Esse totem com as rochas. Esse totem com as pedras. É como se fosse assim... O Joe perdeu a Tess na noite anterior, imagino eu, né? E ele não viveu o luto dele, como a gente falou, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo ele tentando empilhar essas pedras como um significado, ele tentando organizar. Ele tentando organizar os pensamentos dele. Meu irmão, o que vai ser daqui pra frente? O que eu faço? Eu vejo que tem essa simbologia do Joe tentando se recuperar, se recompor, né? Tem isso e também tem como próprio símbolo, acho que de uma pessoa que morreu, entendeu? Você de alguma forma levanta ali tem uma simbologia física, né? Físico. Que nem quando você coloca um crucifixo, ou então em alguns lugares... lápide, né? Uma espécie de lápide. Ou uma pedra, no caso aí, várias pedras. Então tem esse simbolismo mesmo. Eu achei isso bem legal, esse lance dele recolhendo essas pedras e empilhando elas. Isso é muito comum a gente ver em algumas... Eu já vi em outros filmes... relacionar em outras séries também relacionar ao luto, à morte, você empilhar
pilhar, fazer uma pilhazinha de pedras onde a pessoa morreu, né? Exatamente. Só que aí, como não tinha como ele fazer isso lá no Capitólio, porque foi explodido e tal, ele tá fazendo num lugar que ele achou importante. E aí, Joe e Ellie, só os dois agora. A Ellie tá se sentindo um pouquinho, não vou dizer desprotegida, mas agora ela perdeu a única aliada que ela tinha nessa missão. Até o momento a maior aliada dela era realmente eles vão ter que agora que se relacionar, vão ter que se entender. Eles vão ter que se entender. E começa, eu acho que aí começa, o Joe joga... Você vai ter que me engolir. É praticamente essa frase tipo que ela fala pra ele. E ele joga uma comida pra ela, ele tá comendo, joga algo pra ela comer. E é legal que ela fala assim, ó, se você tá achando que eu sou culpada... Não me culpe. Você tá errado. Você veio aqui pra conseguir uma bateria e tal, então tá tudo certo. Exatamente. Ela já mete essa verdade na cara dele. Não sou culpada pela morte da Tess. Nem me sinto culpada. E nem me sinto, exatamente. Exatamente. Isso foi muito legal. E isso já são lances né? Já são lances do traço de personalidade que a gente vai ver mais Ellie, pra frente na Ellie, assim, né? Ela é uma personagem muito segura de si. Ela nasceu já nesse universo. Ela não, entre aspas, não teve traumas, né? A gente talvez a gente descubra no futuro se ela teve ou não algum trauma, mas ela não teve até agora um trauma pra moldar assim a personalidade e o caráter dela, né? Mas traumas virão. Traumas virão, eita. Palavras de Felipe, não minhas. E aí eles vão se entender nessa jornada, eles têm que caminhar juntos, eles têm que viajar, têm que andar juntos. E uma coisa que eu acho legal, cara, nesse primeiro momento dos dois, cadê? Aqui, né? Uma coisa que eu acho legal nesse primeiro momento dos dois é que ela pergunta muita coisa pra ele, né? Mais uma vez a fotografia aí. Excelente, né, cara? Gritando. E ela pergunta pra ele, ela vai perguntando coisas, por onde ela vai andando, ela vê um avião e é a primeira vez que ela tá vendo aquilo ali. Isso. É a primeira vez que ela tá vendo um avião na vida dela. Você voava naquilo ali. Pra ela tudo é novidade, ela não sabe de nada ainda. E o Joe, ele vai e fala, porque a comida era cara lá dentro do avião, você não tem noção. Ele não tá, porque ela fala, era você voava no céu. Isso, é corriqueiro pra ela. Voar de avião, besteira, todo mundo faz isso. Mas ela nunca fez e talvez nunca faça, né? Talvez nunca faça, exatamente. E aí eles vão entrar nessa loja de conveniência no meio da estrada aí, porque ele deixou umas coisas lá escondidas e tal. Cadê? E vai ser o primeiro contato dela não, mas é a primeira baixa, né? Pelas mãos dela. Eles entram nessa, parece ser uma farmácia, uma loja de conveniência, né? Uma loja de conveniência. Que o Joe deixou escondido algumas coisas aí, e aí aparentemente não tem ninguém aí, não tem zumbi, não tem corredor, não tem ninguém aí. Isso. E ele tá meio que atordoado ainda, né? Ele tenta procurar, ele não acha, e ela tem certeza. Segundo ele, faz muitos anos que ele deixou alguma coisa aí. E ela vai fazer a sua própria peregrinação sozinha no local. Ela vai fazer a ronda. Vai fazer a ronda dela. E aí a Ellie, ela encontra um buraco e ela resolve descer nesse buraco. É uma clarabóia, né? Ela encontra uma clarabóia e ela levanta a tampa e vê que... Nunca que eu ia fazer um negócio desse. Também não. Mas é a Ellie, né? Então... A gente tá falando dela. Essa questão mais aventureira, mais, sabe, ela mais sem muito medo. Intrépida. Ela é muito intrépida. Ela não tem medo. Ela vai lá, eu vou ver que eu vou descobrir, tem uma coisa aqui. Talvez até tenha medo, assim, sabe? Mas a intrepidez dela é maior do que o medo. Exatamente. Acho que todo personagem tem medo. Inclusive, isso é algo que fica muito claro, acho que no jogo. Todo mundo tem medo. E ela tá no momento de descobertas, né? Ela nunca saiu, como a gente disse lá no primeiro episódio, ela nunca saiu dos muros da Fedra. Tudo pra ela é novidade e ela quer explorar. Tudo. Exatamente. Ela é uma exploradora. Explorando. Nessa exploração, olha só o que é que ela encontra nessa exploração aí. Isso. Cara, que é isso, bicho? Olha isso. Olha como tá bem feita a maquiagem desse cara. Totalmente diferente de The Walking Dead. Meu amigo, The Walking Dead foi o precursor, mas isso aí tá dando show. Com certeza. Até porque The Walking Dead começou com um orçamento bem reduzido, bem baixinho. Olha só, aí ela vai começando a querer descobrir, né, o que acontece. Exatamente. Se eu passar essa navalha aqui, a navalha do... Esse macarrãozinho de arroz aí saindo do olho dele. Nossa. Então ela vai, percebe aí, né, que faz a busca dela, explora, procura,
e faz um cortezinho no bicho e mata ele e sai. Mata ele aí. E aí, e tu acha que isso foi a primeira vez que ela matou um zumbi? Sim, eu creio que sim. Porque Na vida dela? Na vida, porque dá pra entender que ela tá descobrindo. Pode porque ser. se ela tivesse matado já outras vezes, ela teria matado. Não precisaria ficar nesse processo de criança quando tá mexendo com um inseto e fica despedaçando o inseto pra descobrir certas coisas. Ela tá fazendo isso. E o Joe acha o que ele quer, né? Eu nem vi o que ele queria achar. Tu conseguiu notar o que ele queria achar? Cara, lembra? agora eu não lembro. Realmente eu esqueci. Eu sei que ele guarda o fuzil lá dentro do... Ele tira guarda alguma o fuzil coisa porque ele disse que tá sem bala, né? munição, Exatamente, a munição dele acaba, então ele não precisa estar carregando aquilo que é ali. muito difícil encontrar munição para aquele fuzil e ele guarda lá o bicho na esperança de no futuro ter munição para ele, né? Aí ele volta lá e pega o fuzilzão. E saber onde encontrar. É. O Joe, ele tenta ir por um caminho, ele quer ir por um outro caminho. E ele fala pra ela, não vamos pelo caminho. Aí ela, vamos pelo caminho mais rápido, não sei o que. Mas ele não queria que ela visse isso, né? Isso. As pessoas mortas pela própria Fedra, né? Ou talvez pelo exército na época, né? Na época deve ter sido o exército. E aí, uma coisa interessante que a gente vê dá para perceber a roupa, o tecido, a estampa, né? Nesse esqueleto, uma estampa de um jeito e essa é outra estampa de outro jeito no esqueleto ao lado. Se você notou, é um esqueleto um pouquinho menor. Você vê que e aí obviamente é um... E a cena seguinte, olha só, cara. Exato. Cara, isso aí pra mim é primor de roteiro, mano. É primor de roteiro, é pra mexer com o coração da gente. Na hora você sente. Você já tá derretido. Você olha assim e você sabe o que aconteceu com eles. É muito pesado, é muito legal também. Assim, a gente assistir algo tão bem feito como esse. Até esse momento, essas coisas não me incomodaram. Passou a me incomodar um pouco depois, que aí eu percebi que os caras estavam jogando pra galera. Ele tá mexendo com a gente. Não, até isso aí tá de boa, assim. Depois, esse episódio é que eu achei muito melodramático. Pode crer. Esse é um dos meus problemas com esse episódio. E o melodrama, pra mim, ele tem que saber ser usado, entendeu? E a data... É que nem sal. O melodrama é que nem sal. O sal na medida certa deixa a comida perfeita. Se você passa do ponto... Eu penso, Felipe, que isso é muito relativo, porque isso é pra ti. Tipo assim, tu tem uma carga... É relativo, uma carga que tu, tipo assim, passou daqui eu já não consigo mais. E já em outras pessoas, talvez demore mais pra tocar, opa, agora que eu chegar, gostei, entendeu? Tu já se tocou logo de cara, então pra ti isso flui com mais facilidade, passou. Porque com a quilometragem das coisas que você vai vendo, você vai começando a ter um pouco de noção quando os caras jogam pra galera, sabe? Então assim, esse episódio é aquele episódio que ele foi pensado, programado, projetado para atingir o coração dos críticos, da galera. Dos críticos e do público também, porque atingiu o meu. Beleza, mas o público já tá ganho no segundo. Você já ganhou o público no segundo. Esse daí, ele é pensado em ganhar prêmio. Vamos fazer esse episódio aqui pra gente ganhar prêmio. Se o prêmio tivesse na minha mão, eu já estaria dando agora. Porque me conquistou esse episódio. E aí, eu tenho dificuldade olha a data, se você notar. Dia 30 de setembro. Sim. Lá na Indonésia, era 24? 24. Era 24 23 de setembro. foi o primeiro episódio. Ou seja, apenas 6 dias se passaram e já estava tendo toque de recolher. Exato. 100%. Levando a galera pra zona de quarentena. E se não coubesse gente na zona de quarentena, mata. Acontecia isso aqui que a gente viu, né? Mata, porque sem gente triste. Viva não se espalha a contaminação. Vivo não transmite, né? Vivo não transmite, e nem se infecta. E a gente é apresentado a esse cidadão. Cara, uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu fiquei meio assim também, cara, isso vai ser legal mesmo, será? É que esse ator, Nick Offerman, ele é um ator que ele é muito conhecido por fazer comédia, né?
Se eu não me engano, tem até um meme, que é aquele meme do editor, quando sempre se fala de edição, que é o cara pegando o computador e jogando no lixo assim, camburão de lixo. Que é ele, né? Que é ele, cara. E outros memes, ele de bigode, com aquele bigodão assim, fazendo aquela cara de malvado. Mas, enfim, ele tem vários memes. Ele tem vários memes e ele é o cara da comédia. Ele é muito, muito consagrado com as suas atuações de comédia. E o personagem dele no seriado de Penn Tommy, né? Que é da Pamela Anderson, também o personagem dele é muito engraçado. Ah, ele faz Penn Tommy? É. Eu vi que ele fazia o Parks and Recreation, né? Que é muito também, famoso. Isso. Sou doido pra assistir essa série, cara. Eu sou louco pra assistir essa série. Eu só vejo flashes e vídeos dessa série no YouTube. Nunca parei pra ver, não. Mas toda vida que eu vejo algum videozinho dessa série, eu bolo de rir, cara. Eu quero ver essa série, que um dia ter a oportunidade de assistir essa série. Ele é muito bom. E aqui ele tá fazendo aquele cara que desacredita em tudo, o cara que resolve tudo por si, enquanto o exército tava fazendo a limpa nas casas. Ele é o cara paranoico. É o cara que tem um bunker no subsolo da casa. Cheio de armas e fabrica sua própria água, não sei o quê. Ele é o típico sobrevivente. Se eu não me engano, eu acho que eles até falam que o que você fazia antes ele fala assim, eu era um instrutor de sobrevivência. Se eu não me engano, ele era isso, ele era um instrutor de sobrevivência. Ele é especialista em sobreviver. E nos Estados Unidos tem muito cara assim, esses caras loucos que faz banca e tal. Que fica esperando a Terceira Guerra Mundial. Tá preparado, o cara tá sempre preparado. Pra isso, tipo, loucura total. E aí depois que o exército leva as pessoas que evacuam a cidade, né? Eu não sei que cidade é essa, ou que bairro é esse, eu não sei. Cara, não sei se ainda é Boston, não, né? Não, já tá fora, né? É nos arredores de Boston. E aí ele tá lá, ele sai e a cidade é toda dele. Ele ficou com a cidade pra ele. E mostra esse período, né? Ele organizando a energia dele, ele montando as cercas, as armadilhas, né, para ele se prover. Várias armadilhas. Mostra isso e ele tá vivendo muito bem. Ele tá criando bichos, armazenou muito vinho e ele tá vivendo muito bem. 4 anos depois do acontecimento, ele tá muito bem, tá vivendo aí as coisas dele. Ele cercou, né, esse bairro, cercou o bairro inteiro só para ele, onde ele tem tudo que ele precisa aí, de comida, de bebida, de sobrevivência, energia. Porque se todo mundo saiu, ele ficou com todos os mantimentos da cidade, todo recurso ficou só para ele, gasolina, para ele abastecer os geradores e a caminhonete dele, e ele tá bem. Até que 4 anos se passam e ele escuta um barulho. E quando ele chega lá, meu amigo, quem que tá lá? O Frank caiu em uma das armadilhas dele. O Frank caiu, né, cara? E aí, qual é a primeira regra, Felipe, de um apocalipse, vamos dizer apocalipse zumbi, que é o que a gente tá mais acostumado, né? Qual é a primeira regra de um apocalipse zumbi quando você encontra uma pessoa estranha? Cara... Elimina, bicho. Elimina. Só que aí, antes dele chegar no buraco, o Frank já grita que não tá infectado. Exatamente. Aí o Bill pergunta, você tá armado? Ele demora pra dizer. Demora pra... Por que você demorou a responder? Por que você... Cara, e o Murray Bartlett. Murray Bartlett, ele é um ator de comédia também. Eu acho que a última coisa que eu assisti dele foi o The White Lotus, a série da HBO, que ele tá fazendo um cara muito engraçado. Ele é o gerente do hotel, ele é muito engraçado. E esse cara, ele tem uma cara assim de vilão. Ele tem uma cara de vilão. Ele tem uma cara ele meio tem uma risada cara. meio assim. Ele tem esse perfil meio quadradão americano e sabe, uma risada muito aberta. E você, meu irmão, esse cara é do bem ou é do mal? Ele tá muito pra ser do mal. Eu acho que esse cara vai... Você ficava pensando assim, esse cara vai dar o bote no... Só que pra quem já conhecia o game, já tinha matado a charada, né? Né? Não tinha grandes surpresas. Eu tô assistindo a série com a minha esposa, sabe? Minha esposa não sabe nada. Tá. Nem game, nem nada. E eu fico calado também, né? Eu quero ver a reação dela. Sim. E aí ela ficava o tempo todo pensando, por que o Bill não matou logo esse cara? Mata logo, atira, meu, atira. Porque, tipo assim, a regra do apocalipse o ser humano é o seu pior inimigo. É pior do que o zumbi.
Sim. O ser humano, ele é mesmo, né? O ser humano acaba sendo pior do que um zumbi. Só que, por algum motivo, o Bill não mata. Vou deixar esse cara tomar um banho, comer, fazer uma refeição, e aí vou liberar ele. Bota uma escadinha lá pra ele, né? Uhum. E nessa hora, aí você vê o talento do ator de comédia, né? Porque é um momento dramático isso aí. Sim. Só que aí o Frank tá lá tomando banho e o Bill vai lá e entrega uma muda de roupa, né? Isso. E aí o Bill, ele dá a primeira hesitada. Ele hesita. Percebeu que ele hesita? Ele deixa ali e ele fica... Exato. Ele dá uma hesitada. Aí opa, tem coisa aí. Aí você fica pensando, o Frank tá entrando na cabeça dele. O Frank vai matar ele e vai ficar com tudo isso aí, né? A gente, quem não sabe do jogo, pensa isso. Quem não conhece a história dos personagens pode viajar dessa maneira mesmo. O Bill oferece uma refeição quente pra ele. É muito legal ele comendo essa refeição, porque ele fica muito feliz, ele saboreia cada coisa. Ele falava que não tinha comida há 2 dias. Ele não tinha comida há muito tempo, e o Bill só observando, desconfiado, com a arma pronta ali na cintura. Olha aí a cara do Bill. E aí o Bill, tá bom, né? Você vai-se embora, tá bom, vai-se embora, não tem mais nada pra você aqui. Aí o Frank vê o piano, quer tocar o piano. E aí também outra coisa também que mexe com o Bill. Quer tocar o piano. E aí o Bill tá naquela coisa que ele não sabe o que fazer. E o Frank, ele é aquele tipo de pessoa... Entrão, velho. Entra na casa do cara, já vai mexendo no piano do cara, vai pegando ele não as se coisas. Ele é entrão demais. E ele tá desesperado de certa forma, né, cara? Porque acho que foi o primeiro contato seguro que ele teve, talvez em alguns... Já se passaram 4 anos, talvez em anos. O primeiro contato seguro que ele teve com o ser humano. Verdade. Então ele tá frágil. Tá desesperado por esse... Primeiro contato humano que não quis matar ele ou sabe-se lá o que ele deve ter passado nesses 4 anos, né? Agora sim, ele assim, tem a personalidade dele é meio, né, tipo, louca, porque tu vai ficar de boa na casa de um cara que tá tudo cercado, cheio de armadilha. Eu não tomaria um banho nunca na casa de uma pessoa assim. Cara, eu acho que ele enxergou. Ele enxergou o Bill assim como uma pessoa de bom coração, enxergou sabe? A alma do cara. Ele enxergou, ele deve ter... Eu penso isso, sabe? E outra coisa, nessa hora aqui, que o Bill foi tocar e ficou de costas pra ele, e aí o Frank, a cara do Frank, aí foi nessa hora aí que a minha esposa estava assistindo comigo, e ela falou, pronto, é agora, ele vai matar o Bill agora, vai matar o Bill. E aí você vê o Bill aí, ele muda o semblante dele, né? E aí você não sabe se ele vai estar mudando o semblante dele porque ele vai matar o Bill, o Frank muda o semblante se ele quer matar o Bill, ou se ele percebeu aqui é um lugar seguro. O Bill é uma pessoa segura, entendeu? Cara, foi muito legal esse estalo deles aí. E aí eles se percebem um outro, existe esse momento esse momento afetivo, de carinho de um pro outro, e eles se encontram. O Bill encontrou o Frank e o Frank encontrou o Bill. E esse episódio ele vai destrinchar o relacionamento dos dois de uma forma que não é apresentada no game, porque no game... É isso que eu ia te perguntar, o que aparece do relacionamento do Frank e do Bill no game? O Frank ele é citado. Ele nem aparece a imagem. Eu não lembro de aparecer alguma imagem assim dele. Eu lembro que ele é citado como o companheiro do Bill, que fugiu. Mas depois a gente descobre que ele não fugiu, que ele morreu. Então, assim, os caras pegaram esse gancho e destrincharam ao máximo. E esse é um ponto interessante desse episódio, porque você tem aí esse aprofundamento do relacionamento dos dois, coisa que você não vê no game. Então, mais uma vez eu falo, a adaptação ela precisa ser fiel dessa maneira. Captar o espírito da parada. Não precisa ser fiel quadro a quadro. Eu achei isso aí interessante. E ela, apesar da série ser muito fiel quadro a quadro em alguns momentos, né? Em alguns momentos sim, mas não precisa ser o tempo todo, né? O jeito que a Tess morre também, né? Ele segue quadro a quadro durante até um tempo, depois muda. Depois ele... E eu acho muito legal isso que eles estão fazendo. Vão sendo fiéis até um ponto, e aí não, aqui dá pra gente acrescentar alguma coisa. Mas é só aquele lance da cereja no bolo, entendeu? O bolo já tá ali montado, confeitado, bonitinho, perfeito, e eles vêm e colocam uma cereja. Acho que tem sido bem isso, sabe? Cadê aqui? Opa, aqui. Pronto. E aí, 3 anos
se passam, né? 3 anos depois eles que eles se encontraram. Estão vivendo a vida deles juntos, vivendo esse ecossistema esse ecossistema seguro dentro desse bairro, né? E aí, meu amigo, eles estão como todo casal, eles têm as suas diferenças, né? Sim. Pelo que parece, o Frank quer abrir mais esse ciclo deles, quer deixar pessoas entrarem, e o Bill, como aquele cara da sobrevivência. É porque ele é o entrão, então ele quer que outros entrem também. Era doido. Ele não tá preocupado, né, com a sobrevivência, ele não tá preocupado com a segurança. E o Bill, ele é o cara da sobrevivência, ninguém pode entrar aqui dentro dele. Não. E o Bill, ele é o conspiracionista, né? Porque tem hora que eles estão brigando, aí o Frank fala assim: não, cara, você tem que se abrir mais. Você pensa que todos os políticos são nazistas? Mas todos os políticos são nazistas. Ele é o cara que acredita em jacaré no esgoto. Totalmente. Ele é esse cara, teoria da conspiração total. Total. E é nesse diálogo, pra haver uma abertura, que entram 2 personagens importantes aí, A né? gente descobre porque o Frank fala: eu tenho me comunicado pelo rádio com uma pessoa. Isso, exato. Né? E aí você lembra que lá na casa do Joe tinha um rádio. Isso. Também, né? E aí acontece a gente percebe a amizade, né, do Bill e Frank com o Joe e a Tess. Tá mais pela Tess, né? Porque o Frank se comunicava pela Tess pelo rádio, e eles têm esse primeiro momento, vamos dizer assim, de confraternização, né, dos 4 aí. Isso, exato. O Frank, se você perceber, com a arma na mesa, porque ele é o cara desconfiado, tá parado e com razão, né? Tá certo. Tá totalmente com a razão. Tá certo. Chega esses 2 aí na nossa casa, não sei o quê. E o Frank tá super à vontade, porque, como tu disse, ele é um entrão. Ele é o entrão. Ele só quer que as pessoas estejam perto. Ele quer fazer amizade. Não importa como e quando. O cara numa situação dessa, velho, tá atrás de amizade. Não existe. Cara, se eu fosse falar assim, uma coisa que me incomodou nesse episódio foi a suspensão de descrença, um pouquinho da narrativa. Mas isso já rolava, isso já, como já tinha essa história, parte dessa história tinha no jogo, então eu até entendia, mas mesmo sabendo disso, essa suspensão de descrença, tanto do Bill aceitar o Frank no bairro dele, na casa não faz dele, sentido, né? O que não faz sentido. Com a personalidade do personagem. Exatamente. Mas assim, isso não faz sentido, talvez seja uma coisa do nosso pensamento, por a gente entender que em várias histórias de filmes e séries assim que a gente viu, que não dá para confiar no outro ser humano. O Bill, ele era esse cara carrancudo, que pensa na sobrevivência em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo a gente descobre que o Bill, ele é um cara frágil, que tem um coração bom no final das contas, né? Sim, é o cara que tá ali revestido de uma armadura, mas por dentro não é que não seja tão durão, mas tem realmente um coração. Tem um coração. Então ele acreditou no Frank, e assim como ele acreditou no Frank, ele acreditou na Tess e no Joe, né? E aí eles estão nesse jantar, almoço, sei lá. Esse almoço, e o Bill com a arma na mesa o tempo todo, e o Joe ali de boaça, só comendo a comida dele, entendendo? Tem que estar com a arma mesmo, cara. E o Joe ainda fala pra ele, se eu não me engano, assim, ó, cara, você tem que fortificar essa cerca aí, viu? Ele fala que, ó, daqui uns 3 anos essa cerca vai estar ruim. Exatamente. O Joe ainda dá uma dica ali a ele, e ele fica com a cara assim, meio pra lá, mais pra cá. 3 anos após, já, né, ou seja, 6 anos, né, depois do encontro deles dois, né, e 4 anos do começo se a gente for fazer o cálculo aqui, né, do começo do Cordyceps. E aí eles estão aí vivendo a vida deles, eles já têm o quê? 3 anos de amizade com o Joe e com a Tess, né? Isso. Eles têm 3 anos de amizade com o Joe e com a Tess. E estão vivendo a vida dele aí, colhendo seus morangos. Tudo está acontecendo. O episódio, ele dá uma aprofundada grande na relação deles, na rotina. E eu acho que é aí que ele perde a dinâmica. Ele dá uma aprofundada grande na rotina. Ele deixa essa questão do tempo para mostrar, ó, tanto tempo o Bill viveu sozinho aqui, chegou o Frank. Isso. Com tanto tempo de relação dos dois, chegou o Joe e a Tess. E depois de tanto tempo,
aconteceu alguma coisa que eles não explicam. Eu acho que eles não explicaram direito, mas a meu ver aparece como se o Frank tivesse ficado doente, algo assim do tipo. Dá a entender que é um câncer. Dá a entender que é um câncer, né? Quando ele fala que não tinha cura antes, não vai ter cura agora. Exato. Ah, cara, e antes disso acontece essa cena aqui que tava no trailer. A tentativa de invasão. A tentativa de invasão da propriedade deles, né? Isso. O Frank acorda assustado e o Bill já tá lá metendo chumbo, bala, meu amigo. Porque o Bill é desse. Aí eu fiquei imaginando uma coisa. O Bill não é um cara tão preparado. Ele não tava com colete à prova de balas nessa hora aí, bicho? É outra coisa que também foge. Eu fiquei meio assim, cara. O cara levou um tiro na barriga aí. Ou talvez, assim... Pegou no susto, né? De acordar à noite, tava né? no supetão, não tinha tempo de pegar nada. Mas eu fiquei meio assim, porque o Bill não seria um cara que ia sair pra uma trocação de tiro sem um colete à prova de balas. Ou então, assim, ele deixaria o colete num lugar fácil de ser colocado numa situação dessa, né? Exatamente. Debaixo da cama ali, puxou o colete, puxou o rifle e vai pra guerra. E aí ele é baleado, mas fica tudo bem. E aí a gente tem outra passagem de tempo. Que 10 anos depois. Já estamos no nosso ano. Nos tempos atuais. No nosso ano, 2023. 2023. Os dois envelheceram juntos. Envelheceram bastante. O Frank já está bem debilitado pela doença. Exatamente. O Frank tá aí sendo carregado pela cadeira de rodas. Dá a entender, como você disse, que é um câncer, né? Isso. Ele cita o nome de um aparelho que o pessoal usa. Ressonância. Ele cita um aparelho de ressonância, né? Ele fala, a gente não tem um aparelho de ressonância, não tem nenhum médico, tipo assim, ele tá dando a entender que... Ele fala assim, você acha que tem alguém que vai estar contrabandeando um aparelho de ressonância por aí? Exatamente. E que não tinha, ele fala que não tinha cura antes, vai ter cura agora. Não tinha o que fazer, tipo, é morrer, esperar a morte. E eles estão vivendo a rotina deles, mais velhos, 20 anos após... E aí ele já deve ser um setentão, né? Por aí, nessa setentão, 80. 60. E aí eles vão viver, a gente não sabe ainda, mas o último dia da relação, da história dos dois. Isso, né, exato. Se eu não sentisse que foi muito intencional, mas pra mim fica muito na cara que foi muito... Cara, pois assim, me pegou totalmente, eu fiquei totalmente entregue. Eu já tava acostumado com essa família, com eles dois, a relação deles, a história deles, estava entregue. Eu imaginava que fosse acontecer alguma coisa do Frank, ele ia sair sair da série e o Bill ia continuar. Mas quando eu vi os dois velhinhos assim, meu irmão, alguma coisa vai acontecer. E aí o Frank acorda nesse dia dizendo que vai ser o último dia, ele acorda bem, nós temos que viver um bom dia. E no final do dia você vai machucar esse comprimido aqui e colocar no meu vinho. E, cara, nessa hora, o Nick Offerman, ele entrega. Não, ele entrega muito. O cara manda muito bem. Todas as cenas, ele como esse cara carrancudão e passando por esse momento, ele teve uma segunda chance na vida quando... O episódio foi dele. O episódio foi dele. O Bill teve uma segunda chance na vida quando encontrou o Frank e aí ele teve uma vida. Eu acho que se a gente parar para analisar assim mais, né, profundamente, o Bill ele era o cara que ele estava sempre esperando o fim do mundo. Sim, né? Ele estava pronto para isso. Ele estava pronto para isso. Ele era o cara do fim do mundo. E eu acho que ele é desses caras que ficavam até torcendo para isso. Até o quê? Torcendo pelo fim do mundo. Exatamente. Torcendo para esse dia chegar. Ele fala assim, se eu não me engano, tem uma fala dele pro Joe que foi muito bom acontecer o que aconteceu. Em algum momento, não sei se é a fala ou se é na carta que ele deixa, que ele fala assim que, de certa forma, ele foi bom o que aconteceu. Ele ficou feliz porque, enfim, ele já não curtia a humanidade, então a humanidade ter se acabado para ele. Exatamente. Ele não tinha uma vida, entre aspas, plena, assim, feliz. Não tinha uma vida social. Não tinha uma vida social. Isso. Ele era o cara que estava pronto para o fim do mundo e o status quo social não fazia sentido para ele. Então, de certa forma, a vida que ele teve plena foi com o Frank. Isso. Né? A oportunidade que ele teve de viver plenamente foi quando ele conheceu o Frank. Foi durante esses anos, esses quase 20 anos aí com o Frank, né? Acho que foram 16 anos, se eu for fazer a conta certa aqui. Foram uns 16 anos que ele viveu com o Frank. E quando chega nesse exato momento da vida deles, o Frank vai se despedir. Ele, olha, eu quero que isso aconteça, e você vai viver. Liga pro Joe, liga pra Tess, não sei o que, resolve isso.
sendo que a gente não esperava o que ele ia fazer de verdade, Que né? é o que eu acho outro ponto negativo, esse lance de Romeu e Julieta. E Me lembra muito aquele filme Diário de uma Paixão, quando os dois se vão juntos na cama, lembra? sim, é o filme com o Ryan Gosling e a McAdams, se eu não me engano o nome dela. Rachel McAdams. Rachel McAdams. E aí eles estão juntos, no seu último jantar, eles se casam, tem essa simbologia, né? O Frank pede pro Bill, você vai vestir a roupa que eu quero que você vista. E ele vai, faz tudo. Sabe aquele casal assim, que um faz tudo que o outro quer, porque hoje ele precisa. Isso. E aí o Bill cede todos os desejos do Frank, mas quando chega na hora de fazer o que o Frank pediu para eles fazerem, o Bill bota nas 2 bebidas. É isso. Outro ponto pra mim. Moiou. Você não tem coração, não, Felipe. Você não tem um coração, não. Eu achei que foi muito melodramático. Achei que. Você tem um bloco de gelo no lugar do seu coração. Achei que exageraram demais. Enfim. Pois nessa hora aí, cara, eu já tava assim, aos prantos. Porque, caramba, bicho, o único respiro de paz e de ternura, de carinho tá indo embora. Sim. Eu fico imaginando, Felipe, que desse momento em diante a série vai dar uma acelerada, porque tipo assim, respirem aí, esse momento de paz, de Mas fofura. eu acho que pro terceiro... Acho que agora, meu amigo, o bicho vai pegar na série. Acho que pro terceiro não... Acho que tava começando as coisas a andarem agora, não precisava dessa pausa nesse momento. É muito no início de corrida. São 9 episódios. Você faz isso logo no terceiro? Eu acho que os próximos episódios vão botar pra lascar. Já que esse aí foi um respiro de muito arrastado, muito melodramático. Jogaram pra galera, jogaram pensando em ganhar prêmio, e é isso. Pra mim é o episódio mais fraco até agora. E aí, Bill e Frank se despedem, né? Da série e da vida um do outro, da história no geral, né? Uhum. E aí o Joe e a Ellie chegam na cidade, né? Eles não sabem o que está acontecendo. A Tess pediu para o Joe procurar o Bill e o Frank, né? Quando ela fala naquele momento, procure o Bill e o Frank, é porque ela não estava sabendo de nada. Isso. Procure eles, que eles vão te ajudar vocês. Eles vão ter suprimentos e recursos para fazer com que o Joey consiga chegar até o próximo posto avançado dos vagalumes para entregar a Ellie, né? E aí o Joey chega lá no local, ele já tem a chave, tem a senha de tudo. Bill e Frank deixaram uma carta. Ele percebe que a casa tá meio às moscas, né? E tal. E ele tenta entrar no quarto lá deles dois e não consegue. Tem uma barreira na porta e tal. E a Ellie lê a carta pra ele. Inclusive, na carta eles falam pra não tentar abrir a porta do quarto. Que ia ser uma cena muito feia. E eles tinham deixado a janela do quarto aberta pra o fedor não se espalhar pela casa. Exatamente. Os caras pensaram em tudo. E aí, mais um luto pro Joe, né? Que é os amigos dele, os novos amigos que ele fez. E aí eu acho assim, o Joe vai percebendo, cara, que toda a amizade que ele tá fazendo tá deixando. Tá partindo. Mas ele não se sentia incomodado, cara, com a morte deles, não, pra mim. Tu achou que ele não se sentiu, não? Não, nem zero. Pra mim, ele ficou de boaça. Ele vai realmente ficar balançado quando na carta que o Bill e o Frank deixam pra ele, eles falam que ele tem que proteger a Tess. Porque o Bill encontrou sentido na vida protegendo o Frank. Então, quando eles na carta colocam que ele faça o mesmo com a Tess, é aí que ele desmonta. Ele ficou de boaça com a morte dos dois aí, de boaça. O que mexe com ele é essa lembrança, essa memória que ele tinha que proteger uma pessoa que ele não conseguiu proteger. E aí, a partir de agora, quem que resta pro Joey proteger? A Ellie. E aí que a missão vai virar realmente... Agora foi a virada de chave na cabeça do Joe, né? É a missão do coração, entendeu agora? Missão do coração, você disse tudo. E aí ele pega os recursos, né? O Frank fala pra ele sobre a bateria do carro, que pega o que quiser. E o que não faltava aí, meu amigo, é a arma pro Joe pegar. O que não faltava era a arma aí, velho. O que não faltava era a arma. Inclusive a Ellie pega até uma escondida. Não é isso, cara. Eu vi que a Ellie pega uma arma, ela encontra uma arma na gaveta, nesse episódio aí tá o tempo todo fazendo com que o Joel libere. Ela carrega uma arma e ele nunca deixa.
E aí ela encontra lá uma pistola na gaveta. Se eu não me engano, é a pistola que o Frank pegou na hora que ele saiu naquele tiroteio lá. Sim, verdade. É a pistola que tava... É tipo uma arma que não era do Bill, aquela arma. Aquela arma dele é uma arma do Frank, que tava guardada na gaveta. E ela encontra essa esconde dentro da mochila. Isso. Vai dar problema, viu? No futuro, se eles mostraram assim... Se foi mostrado, vai ser usado. E aí os dois entram no carro, na picape lá, saem pra sua trip até o próximo ponto dos vagalumes. E eu acho legal que, cara... E ela veste a camisa... Ellie é uma criança, mano. Ela tá descobrindo tudo. Talvez o contato dela com música tenha sido pouco e ela bota essa fita. Cara, o que é fita em 2023? Fita cassete. Fita cassete de 2023. E ela, se bem que 20 anos foi de evolução tecnológica foi barrado, né? Se a gente parar pra pensar, 20 anos de evolução tecnológica foi barrado. Sim. Então a fita talvez seja um contexto legal para aparecer em 2023. É como se a gente imaginasse, fizesse esse exercício de imaginação que toda a tecnologia que existe aí era que existia até 2003. Exatamente. O que existe de 2003 pra cá não existe no universo da série. E é isso, cara. Eles vão sair na viagem deles. Ela coloca a camiseta clássica do jogo. Ela coloca a camiseta clássica do jogo, aquela camisa de manga comprida. Por baixo da camisa rosa. Isso, exato. E aí e agora eles vão rumo ao quê, Felipe? Procura do Tommy. Ele deixa isso bem claro. Vão em busca do Tommy, né? Vão em busca do Tommy. Mas assim, o Joey sabe onde o Tommy tá? Ele tem uma ideia? Ele cita até, eu acho que o... No primeiro episódio ele cita alguma coisa, né? Não, e nesse também ele cita o Kentucky, se eu não me engano. Pronto, eles vão pra lá procurar o Tommy e quem sabe através do Tommy achar esse laboratório dos vagalumes, né? E é isso, meu querido. Nós temos aí 3 episódios de The Last of Us. Eu já percebi que você deixou... Pra você ficou um pouco a desejar esse episódio. Ficou muito arrastado, muito melodramático. Acho que perdeu o time ali em alguns momentos. No contexto geral, esse foi o melhor episódio. Eu achei muito bom esse episódio. Eu achei a história do Bill... Assim, ele foi o melhor episódio, mas eu entendo que ele é um episódio à parte. Ele não tá... Qual é a palavra que tu falou, macho? Spin-off, você falou? Ele tá muito parecido com um spin-off, né? De Last of Us. E o segundo episódio, pra mim, também foi um dos... Pra mim, ele foi melhor do que o primeiro, o segundo episódio. Não, pra mim é o melhor, o segundo, com certeza. O segundo episódio, ele foi melhor do que o primeiro. Esse terceiro episódio foi muito bom por tudo, por todo o contexto dele. Ele foi muito bom. E o que vai vir por aí, meu amigo, vai realmente explodir a cabeça da gente. Tenho certeza que o 4º episódio vai explodir a cabeça da gente e a gente vai estar aqui comentando, né? Com certeza, estaremos aqui todas as segundas-feiras, logo após o lançamento dos episódios. Que saem aos domingos, né? Exatamente. Próxima segunda-feira a gente vai estar aqui. Eu ainda não defini ainda o horário. Talvez, como você está vendo esse episódio, talvez você já esteja sabendo do horário, mas provavelmente, talvez lá para as 19, 20 horas, a gente vai estar postando esse vídeo. Temos mais 6 episódios pela frente, né? Temos mais 6 episódios pela frente. São um total de 9. E se você está gostando de Last of Us, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. As redes sociais Malacast, do Felipe Costa também vão estar aqui embaixo para você seguir a gente em todas as redes. Até o nosso próximo episódio e se cuidem. Valeu. Valeu.